Boa tarde, meu nome é Anthony, eu sou capitão lá do Batalhão de Polícia de Trânsito, responsável pela parte da comunicação do BPTran. Fui convidado hoje a fazer essa participação, está participando aqui do programa, do Movitran, para a gente tratar dessa temática de circulação de pedestres e de ciclistas. Veja que nós temos nos deparado com uma violência viária muito grande, né? Nível de Brasil, e muitas vezes são mortes que, na verdade, na maioria das vezes, são mortes que poderiam ser evitadas por uma simples mudança de atitude. No caso do pedestre, do ciclista, o principal alerta, além da gente destacar aí as obrigações que esses entes, esses usuários de via também têm, destacar a atenção que eles precisam ter durante o seu deslocamento nessa dinâmica do fluxo viário. Né? Então, nós vamos começar pelo ente mais frágil dessa relação, que é o pedestre. Então, o pedestre é o ente mais frágil e é aquele que tem, normalmente, a preferência no trânsito, né? Só que isso não tira dele, não tira do pedestre, mesmo que a legislação preveja que a preferência é do pedestre, mesmo quando na faixa, tá certo? Embora a previsão é de que ele tenha a preferência, isso não desobriga, quando a gente trata de segurança, que o pedestre esteja atento a todas as questões que permeiam o seu deslocamento. Então, vamos lá. O pedestre, ele deve ter, em todo momento, em todo deslocamento, atenção. E o que a gente vê muito, é muito comum, né? Você, hoje, na nossa vida cercada aí de informação o tempo inteiro, você percebe que as pessoas estão sempre conectadas. Então, não é difícil visualizar um pedestre circulando, ainda mexendo no celular, prestando atenção no celular. A atenção primária do pedestre, do condutor, do ciclista, ela deve ser no trânsito. Essa é a atenção primária. Se você precisa verificar alguma coisa, em qualquer papel que você esteja, né, como usuário de via, se você precisa verificar alguma coisa, é melhor que você pare e faça essa verificação. Responda a sua mensagem. Em deslocamento, principalmente nos momentos sensíveis, quando, por exemplo, vai atravessar uma rua, deslocar-se mexendo no celular, prestando com a sua atenção primária no celular, é extremamente perigoso. E tem nos trazido resultados alarmantes no número de atropelamentos, de acidentes. Ele deve, na hora de se deslocar, por exemplo, vou atravessar uma faixa, o que o pedestre deve fazer? Ele deve atravessar de forma perpendicular. Ele deve, sem evitar o trajeto na diagonal, né? Os trajetos que fazem demorar mais o tempo do pedestre na pista de rolamento. Então, é importante que ele se posicione de forma perpendicular a outra calçada e faça essa travessia, preferencialmente utilizando faixas de pedestre ou passarelas, para evitar problemas. Mesmo quando ele está pronto para atravessar, é interessante, eu sempre digo isso nas minhas colocações, nas palestras, que o pedestre ele preste atenção ao fluxo de veículo, mesmo quando ele está atravessando a faixa de pedestre. Espere primeiro todos os veículos pararem. Quando os veículos estiverem imobilizados, aí então você inicia o seu deslocamento na faixa de pedestre. Há aquele pedestre que pode dizer assim, mas a preferência é minha, eu posso sim atravessar simplesmente colocando o meu pé na faixa, o veículo é obrigado a parar. É verdade. Acontece que se ele não parar, quem recebe todo o impacto é o pedestre. Então, é importante que esse pedestre ele queira resguardar a sua própria incolumidade física, certo? Ele queira preservar a sua incolumidade física. Então, ele tem sim que tomar atitudes que gerem a sua própria segurança.
Botou a mão, é um gesto que foi convencionado, né, na hora de fazer a travessia. Apontar o braço, assim, informando ao motorista que você precisa atravessar, espere ele parar. Parou, inicie a travessia sem correr. Ande em passo normal, sem correr. Por quê? Porque não é incomum também o veículo parar e o outro que está um pouco mais atrás não prestar atenção e passar pela faixa de pedestre. Ou seja, se você iniciar esse deslocamento em velocidade acelerada, sem prestar atenção no veículo que vem, que pode continuar vindo, sem ter te visto, você será atingido. Então, mais uma vez, repito, porque isso é bastante importante. Dê a sinalização, mostre a sua intenção de atravessar a via, inicie esse deslocamento olhando para o fluxo de veículos. Não ande correndo, não corra, né? Ande em velocidade normal. Verifique se o veículo que está ao lado também parou, ou o que está atrás não vai fazer aquela ultrapassagem de forma deselegante, mal educada, arriscada, mas que pode te atingir. Por isso a importância de sempre verificar se todos os veículos pararam. E aí você faz o seu deslocamento sempre prestando atenção no fluxo de veículos. Porque a gente deve lembrar que vem bicicletas e motos. Então, as motos estão no corredor normalmente e elas também podem não parar e acabar atingindo o pedestre. Por isso a importância de olhar sempre na direção do fluxo de veículos, certo? Então, falamos aqui dele utilizar a faixa, obedecer ali a sinalização. Quando há uma sinalização para pedestre, é obrigatório que o pedestre aguarde o seu momento de atravessar. Qual é? Quando o sinal do pedestre abre. Não tem o sinal de pedestre, mas tem o semáforo para os veículos. Aguardar que esse semáforo esteja sinalizado como vermelho, para que os veículos parem na faixa. Mesmo que não tenha essa faixa, aguarde. Fez essa parada, aguarde todos os veículos pararem e adote os mesmos procedimentos que já foram ditos até aqui, ok? Uma coisa que é muito comum também, eu tenho percebido, as pessoas atravessando em curvas. Não faça isso, é extremamente perigoso. Atravessar a rua em curvas, o motorista não está te vendo. E se ele faz essa curva de uma forma mais arriscada, mais veloz, ele certamente irá atingir, provocar um acidente, porque mesmo que ele tente desviar desse pedestre, ele fatalmente atingirá alguém que está sobre a calçada. Deslocamento em calçadas. A calçada é feita para o pedestre circular. Então, o pedestre deve circular na calçada, evite pista de rolamento. A pista de rolamento é para veículos, não deve ser utilizada para uso de pedestre, a não ser que seja pelos momentos já descritos aqui, né? No momento de travessia, enfim, para desviar de algo, mas sempre olhe para o fluxo de veículos. Eu quero repetir aqui essa necessidade. Travessia longa, o que o pedestre tem que perceber? Ele tem que olhar para o veículo e perceber a distância e a velocidade em que esse veículo está. E aí calcular se é possível fazer essa travessia, caso não tenha semáforo, se é possível fazer essa travessia. Arriscar travessias longas é muito perigoso. É muito perigoso. Você se expõe de uma forma desnecessária. Querer cruzar na frente de veículos, sem ver os outros, principalmente, também é muito arriscado. Então, é importante que você perceba, ele está longe o suficiente para que eu consiga atravessar com segurança. Isso quando não há faixa, quando não há semáforo, quando não há passarela. Tá certo? Vamos para a parte dos ciclistas. O ciclista também é um ente muito frágil, né? Está acima apenas aí do pedestre, nessa questão de fragilidade. O ciclista, ele deve... o Código de Trânsito brasileiro, né? Ele traz... a resolução do CONTRAN, ela traz aqui, número 46, diz o seguinte, que as bicicletas com aro superior ao 20 devem ter espelho retrovisor acoplado do lado esquerdo, deve ter campainha, ela deve ter sinalização noturna
dianteira branca ou amarela, na traseira vermelha e nas laterais de qualquer cor. Então, por que existe por que se faz essa exigência? Para que o ciclista seja visto. É muito importante que o ciclista seja visto, porque ele está muito próximo à pista de rolamento. Quando o ciclista ele deve sempre utilizar a faixa, a ciclovia ou a ciclofaixa, tá certo? Ciclovia ou ciclofaixa. É a pista adequada, já sinalizada, já separada, fisicamente ou não, é o que vai diferenciar, né, a ciclovia da ciclofaixa, dos demais veículos que estão ali circulando. Quando não houver ciclovia ou ciclofaixa, o ciclista deve andar sempre ao bordo direito da pista, na mesma direção dos veículos. Veja, o ciclista ele deve obedecer à sinalização. Semáforo fechou, nesse semáforo fechado, certamente atravessará um pedestre, e a preferência é dele. Então, se o ciclista não obedecer essa parada, essa sinalização de parada, e ele acertar um pedestre, ele pode sim ser responsabilizado civil, penalmente, pela lesão que vier a causar nesse pedestre. Então, mesmo que muitas vezes o ciclista diz, não vai ter como você me notificar, não vai ter como você multar, né? Eu não posso ser multado porque eu não tenho placa, essa coisa toda. Mas o ciclista, ele é previsto enquanto veículo pelo CTB e ele tem sim obrigações de circulação. E mesmo que a responsabilização não seja administrativa, ela pode ser civil e penal, tá certo? Então, é muito importante que o ciclista também tenha essa consciência, além de, claro, resguardar a sua própria segurança. Como? Sendo visto, obedecendo a sinalização e não se arriscando entre os veículos. A gente vê também, é muito comum o ciclista estar transitando entre os veículos. Isso é extremamente arriscado, porque muitas vezes é um veículo lento, né? E muitas vezes os demais veículos não enxergam o ciclista que... eu estou narrando aqui uma experiência pessoal, eu presenciei essa circunstância, essa cena, o ciclista se meteu na frente dos demais veículos e houve ali a necessidade de uma frenagem mais brusca dos veículos que estavam próximos, quase ocasionando aí um acidente mais grave, certo? Então, exige equipamento obrigatório para o ciclista? Os equipamentos são esses que eu já li, que estão na resolução 46 do CONTRAN. Mas existe algum equipamento, capacete, é obrigado a usar? Não, ele não é obrigado a usar. Mas é conveniente que ele use. Não só o capacete, mas também um calçado fechado, uma roupa visível, né? Uma roupa que seja aí de uma cor que seja possível visualizá-lo de dentro de um veículo, de um outro veículo. Ter, sim, uma buzina, uma sinalização intermitente, que, principalmente à noite, alguns ciclistas se deslocam aí nas vias à noite, e ter essa iluminação intermitente, esse pisca-pisca, para chamar a atenção dos demais veículos, informando que ali existe um outro veículo mais lento e mais frágil, é muito importante. Ter aí a utilização de óculos para evitar que algum objeto, poeira mesmo, adentre aos olhos e possa provocar aí uma lesão que venha ocasionar um acidente mais grave. Ciclistas, não sei se eu já disse, mas se já disse, vou repetir, devem andar na mesma direção do veículo, sempre ao bordo direito, quando não houver ciclovia e ciclofaixa. Havendo ciclovia e ciclofaixa, utilize esses equipamentos, ciclovia e ciclofaixa, tá certo? Então, essas são as principais dicas aqui que eu posso trazer para vocês, dando destaque muito grande à atenção, à atitude principal, seja em qualquer papel que você assuma como usuário de via pública, seja no papel de pedestre, de ciclista, de motociclista e de condutor de veículos. Principal é a atenção e o respeito às normas. As normas de trânsito, elas existem para pacificar esse convívio, essa relação entre os usuários das vias. É muito importante que essas normas sejam respeitadas e que você promova a sua própria segurança. Promovendo a sua própria segurança, você vai promover a segurança do outro e vai promover aí um trânsito mais seguro, tá certo? Então, essas são as dicas que eu trago aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima vez.